might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby. Caros amigos, caros associados, estou aqui com o professor Jorge Bolsinhas Filho, querido professor, um dos coordenadores da nossa Escola Paulista da Advocacia Trabalhista, presidida pelo conselheiro, doutor Oscar Alves de Azevedo. E eu estou aqui batendo uma conversa aqui com o meu querido Jorge Bolsinhas, a respeito do primeiro curso que a gente vai promover pela Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, que é o processo do trabalho após um novo Código de Processo Civil. Professor Jorge, querido amigo, querido conselheiro da associação, que ambição é essa para discutir o novo CPC que ainda não está na sua vigência, não é? Lívio, é que o novo CPC, ele tem uma importância, um significado muito grande, ele é até crescente para o processo do trabalho, a partir da tese já hoje muito bem consagrada, principalmente no juízo de primeiro grau, de que você aplica o processo civil, mesmo em hipótese, pode aplicar o processo civil a critério do juiz, mesmo em hipótese em que o processo do trabalho não seja lacunoso. Aquela teoria que se convencionou chamar de ancilosamento normativo, que é uma teoria que justifica em que mesmo quando você não tem uma omissão formal, uma omissão normativa na CLT, você aplique o Código de Processo Civil, pelo fato do Código de Processo Civil naquela matéria, naquele ponto, ser mais avançado do que a própria CLT. Então, a partir desse pressuposto, essas modificações que o novo Código trouxe para o processo civil, naquilo que os juízes, seguindo, ou pelo menos os que seguirem essa teoria, considerarem mais moderno, mais vanguardista, mais adequado do que as regras da CLT, nós vamos ter a aplicação do CPC. Então, é provável que nós tenhamos aí uma série de regras no processo do trabalho que passem a seguir essa sistemática do novo Código de Processo Civil, esquecendo um pouco o texto que estava expresso lá na consolidação das leis do trabalho. Mas isso também, professor Jorge, querido amigo, também é objeto de crítica. Muitos juízes, muitos operadores do direito, muitos advogados, que é a nossa classe, também não gostam muito dessa interferência, ou seja, o nosso CPC, principalmente o CPC Buzaide, e não o novo, que vai ser objeto da nossa conversa aqui, ele tem muito a questão do detalhamento, que a gente chama de estilística da repetição, do estilo acadêmico, ou seja, ele também é objeto de trincamento da busca, principalmente no impedimento da celeridade e da duração razoável do processo. Muitas críticas em cima do CPC Buzaide, que é o CPC de 73, é sobre isso, que a CLT é até mais rápida. Tirando a questão das perícias, que a CLT não tem, e que o CPC tem, tirando algumas questões que o CPC tem, como a questão da réplica, que a CLT não tem, que é o 326, e alguns artigos, a CLT é mais rápida e olha para os conceitos de celeridade e com o conceito constitucional da duração razoável do processo, ou seja, nessa sua primeira abordagem, ainda o senhor, você, querido amigo, acredita de que, mesmo sem omissão sistêmica, cabe o CPC que hoje está em vigência ainda. Não, é uma ótima observação, meu querido amigo Lívio, essa que você nos traz aqui. Realmente, porque o Código Buzaide, ele foi, do ponto de vista científico, sistemático, do ponto de vista, digamos assim, da redação, um código muito bem elaborado, muito bem trabalhado, muito criterioso. Talvez dos melhores. Talvez dos melhores que nós tenhamos não só no país. É um código que foi elogiado, segundo consta na doutrina, em diversos países por diversos modelos. Agora, se percebeu com o passado... influência de Liebman, dos juristas italianos que vieram aqui para São Francisco, só para abrir um pouco... E fazer uma contextualização histórica, não, de fato, é verdade. Agora, era um código que ele tão perfeito cientificamente, na prática, se mostrou muito pouco efetivo.
o que o levou a passar por uma transformação muito grande em 94, uma primeira grande reforma em Do 94, professor Araquém de Assis. uma segunda grande reforma em 2006 e 2007. Nessa segunda grande reforma de 2006 e 2007, em diversos pontos, sobretudo na questão da execução e em alguns aspectos ligados aos recursos, muitos doutrinadores, muitos juízes, muitos julgadores identificaram que houve um avanço maior no CPC, no CPC após as modificações, do que o que tinha a própria CLT. Então se partiu daquele pressuposto de que o 769 da CLT, ele era um freio, era justamente para evitar que você aplicasse tanto o CPC que desvirtuasse a lógica do processo do trabalho. Mas, em alguns aspectos, aplicar o CPC depois dessa modernização era mais próximo à ideia de efetividade, de celeridade, de simplicidade do processo do trabalho do que aplicar o próprio CPC. E aí foi que se passou a advogar a ideia de que a lacuna não é simplesmente a lacuna normativa, aquela que você procura lá na CLT, não encontra artigo, vai e aplica o CPC. Mas você poderia ter também uma lacuna axiológica, que seria fruto de um ansiolosamento normativo. Para tentar traduzir para uma linguagem mais simples, você tem uma norma, a norma existe, mas ela está ultrapassada. Já há normas mais modernas, mais adequadas do que aquela, em razão da demora no aperfeiçoamento daquela regra processual trabalhista. O que justificaria que, diante desse fenômeno, você aplicasse o CPC. É lógico que isso gera uma série de problemas. Por exemplo, em relação à segurança jurídica, a gente sempre tem uma perda em relação à segurança jurídica, porque você vai ter juízes que vão aplicar um determinado preceito porque vão considerá-lo mais adequado, e outros que não vão aplicar. O exemplo do 475J do CPC. Alguns aplicam, outros não aplicam, alguns aplicam com prazo de 15 dias, 8 com 8. Hoje me parece ter uma questão um pouco mais sedimentada, mas no primeiro momento, quando essa teoria foi lançada, era um carnaval. Cada vara tinha sua própria regra, cada juiz tinha sua própria sistemática. Agora, a grande questão que a gente sempre pensa quando essa discussão vem à tona é, quando você discute processo no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, você sempre põe dois pratos na balança e tenta equilibrá-los. Um é o prato da segurança jurídica, o outro é o prato da efetividade. É difícil equilibrar esses dois, quando você valoriza muito a segurança jurídica, como foi o caso do CPC Buzaide, você perde em efetividade e celeridade. Quando você valoriza muito a efetividade e a celeridade, que foi o que fez a nossa CLT desde a sua gênese, você perde um pouco em segurança jurídica. Agora, de um modo geral, não só no Brasil, no mundo inteiro, desde o movimento do acesso à justiça no final dos anos 70, Mauro Capelletti e outros entusiastas, desde aquela época, se vem partindo da ideia de que é melhor você ter uma perda de segurança jurídica para ter mais efetividade do que buscar sempre a segurança jurídica e não ter efetividade. A gente faz um trocadilho interessante, que é dizer o seguinte: chegou à conclusão de que é melhor ter um risco de fim trágico do que tragédia sem fim. E a partir daí, de um modo geral, a sistemática processual no mundo inteiro vem sendo simplificada em prol da efetividade. E isso também é possível identificar no novo Código de Processo Civil. O que eu queria, no caso, trazendo uma inquietação que eu tenho, o CPC é pré-constitucional. As reformas do CPC são pós-constitucionais. Ou seja, nós temos reforma de 94, a de 97, quando entram instrumentos como a tutela, como instrumentos que dinamizaram demais o processo. A lei dos juizados especiais de 95. A conciliação obrigatória no artigo 331, que tem uma cara super trabalhista para o processo civil, quando o juiz chama as partes para conciliar, em qualquer momento, o juiz tem essa característica. O que me chama a atenção é o seguinte: o código que nós estamos nos despedindo dele nesse ano que vai ser objeto de debate no país todo, de primeiro saber quais são os vetos que a presidente vai dar a esse Código de Processo Civil, e depois dos vetos, e aí com a consequente sanção, nós teremos então a vigência dele durante um ano N. Ou seja, como é que a gente conseguiu viver com um código que parte dele é pré-constitucional, onde a gente discute até a questão da recepção, ou seja, será que esse código foi recepcionado pela nova Constituição, porque eu sou de 81, na minha época não existia a Constituição de 88,
Como é que a gente teve um código tão moderno e tão constitucional de 94 para cá, e como é que a gente vive com ele de anterior a 94? E já vai tarde o Código de Processo Civil, ele já teve uma contribuição extremamente importante por tudo que você colocou aí, Jorge, e quais são as expectativas, ele já vai entrar então no novo Código de Processo Civil. Como é que você encaixa essa questão da Constituição na recepção do antigo Código e principalmente com o novo, com as reformas extremamente importantes que o CPC teve a partir de 94 aqui no Brasil? É uma observação muito interessante, Lívio, porque de fato, acho que o Código de 73, ele foi um código talvez tão avançado para o seu tempo, tão bem pensado, tão bem planejado, que ele perdurou aí durante longos anos, como você falou, ele passou a Constituição e ainda se manteve vigente, útil, ou por que não, durante muito tempo. É lógico que se percebeu que aquela busca incessante pela segurança jurídica travancava um pouco o processo. Em 73 nós tínhamos uma outra realidade em termos de volume de processo, a população brasileira era muito menor, então enfim, a sociedade mudou bastante, o que acabou tornando necessárias essas reformas de adaptação, de tentar dar um pouco mais, imprimir um pouco mais de celeridade e um pouco mais de simplicidade ao processo civil. Mas, de um modo geral, ele conseguiu durar ainda 20 e tantos anos pós-constituinte, o que é um fato remarcável, se a gente for parar para analisar a data de elaboração do Código. Mas, o fato é que um pouco da dificuldade que a gente teve em aceitar a mudança do Código, que aliás transparece em diversos discursos contra o novo Código, o apego que a gente teve àquele Código de Buzaide, aquela perfeição científica que ele trazia, talvez tenha retardado um pouco esse movimento de substituição do Código. Mas ele funcionou, e funcionou, se não funcionou da forma mais perfeita possível, funcionou durante bastante tempo. Essas reformas, a de 94, a de 2006, 2007, elas também trouxeram, de fato, uma marca muito interessante. Houve uma outra intermediária, mas bem mais sutil, ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, mas bem mais sutil. Elas trouxeram um pouco mais de celeridade, mas de tanto você mexer no código, ele acaba virando um pouco um Frankenstein. O que acabou motivando os membros dessa comissão organizadora do novo código a elaborar esse novo código. Alguns criticam que foi precipitado. Foi a crítica que eu lancei logo em 2010, quando eu vi a primeira versão do projeto do novo código. Porque nós tínhamos uma reforma em 2007, que tinha acabado em 2007, então que 2007 e 2010 não deu tempo ainda de sentir muito bem qual era o impacto da reforma. Então, assim, no primeiro momento, o meu sentimento foi, essa mudança tão grande, ela é como eu dizer, um pouco precipitada. Com o passar do tempo, eu já não acho que ela seja precipitada, também não acho que o resultado do novo código seja ruim, muito pelo contrário. O que alguns criticam como grande defeito do novo código, que seria uma aproximação do processo civil com o processo de trabalho. Não vai terminando a aula, eu acho que é uma virtude. O nosso associado está tendo uma prévia do que vai ser o curso. Eu vou segurar aqui o professor Bolsinhas, só nas coisas não vamos dar o que vai acontecer. O show é no dia 23 de fevereiro, 25, 2 e 4 de março. Lá, aqui na Associação dos Advogados Trabalhistas, vocês já viram que o Dr. Jorge Bolsinho já está preparando um excepcional curso para poder estar mexendo nessa nossa grande aventura, nessa jornada que vai ser tão importante para o Brasil, que é um novo instrumento que é esse Código de Processo Civil. Vamos objetivar agora, professor Jorge, quais são os temas que mais lhe trouxeram, que o senhor mais se sensibilizou nesse diploma aí que vai para a senhora presidente para aprovação? Olha, esse ponto que eu falava agora há pouco é um dos que mais me chama a atenção e que eu vejo de uma forma positiva. Eu acho que o CPC, o processo civil, ele continua se aproximando bastante do processo de trabalho. Então, vários institutos, eu diria que o formalismo do processo civil está se rendendo um pouco à simplicidade, à celeridade, à efetividade do processo de trabalho. Esse é um aspecto que eu vejo de uma forma muito positiva. Mas eu vejo também alguns aspectos muito interessantes na esfera recursal e na parte de cumprimento da sentença, de execução, que eu acho que são muito interessantes.
Acho também que tem alguns pontos de discussão muito interessantes sobre o ponto de vista de até que ponto nós vamos aceitar ou não o regramento do processo civil em relação a alguns temas que geram muita inquietação, sobretudo para o amigo, para o colega que advoga para a empresa, como por exemplo a desconsideração da personalidade jurídica. Será que essas novas regras do Código de Processo Civil vão ser aplicáveis para a desconsideração da personalidade jurídica, ou nós continuaremos com uma regra própria, mais simples, mais aberta, de desconsideração da personalidade jurídica? Eu tenho certeza que se eu perguntar o que é que você prefere, você vai afirmar textualmente que prefere que se mantenha o sistema como está. Mas é uma discussão muito interessante. Será que agora a gente vai passar a ter um pouco mais de exigência em relação aos critérios para a desconsideração da personalidade jurídica, ou nós continuaremos adotando no processo de trabalho essa regra particular da nossa Justiça do Trabalho, em busca sempre de ampliar a garantia de satisfação do crédito alimentar, enfim, em busca de sempre a satisfação do crédito? Nessa esteira, a penhora online também muda no CPC. O novo Código de Processo Civil requer a intimação do réu já numa visão de segurança jurídica. Como é que o senhor vê esse, não digo passo atrás, mas esse momento com cara de devido processo legal? Eu acho constitucional essa questão. O senhor acha que a penhora online agora, com a devida citação do réu e tal, ela ganha em segurança jurídica ou ela impede a efetiva execução? Eu acho que ela ganha em segurança jurídica, mas pode acabar atrapalhando a execução. Eu tenho sinceras dúvidas, Lívio, tanto em relação à penhora online quanto em relação à regra da desconsideração da personalidade jurídica, se nós vamos efetivamente incorporar, se os juízes irão incorporar essas regras nos seus processos do dia a dia, ou se nós continuaremos a praticar esse nosso processo de trabalho considerando-as incompatíveis e com, digamos, uma busca mais incessante pela satisfação do crédito quando chega nesse momento. Então, assim, eu não sou contra a regra de maneira alguma, mas eu tenho sinceras dúvidas sobre até que ponto elas serão ou não serão aplicáveis no caso concreto. Os juízes se seduzirão por elas e se aceitarão aplicá-las e cumprir esse formalismo que seria, se assim o fosse, trazidos e importados do processo civil. Um outro problema que a gente percebeu, e essa é uma grita da magistratura, é a ordem cronológica. O CPC traz agora os segmentos, não digo cego, mas estrito da ordem cronológica. Eu vi muitos magistrados comentando de que efetivamente é complicado para o juiz perder essa capacidade administrativa da jurisdição, ou seja, muitas vezes o juiz prefere olhar com mais vagar num caso mais sofisticado e, ainda que o outro processo seja novo, um processo mais simples ele prefere resolvê-lo. Você acha que na Justiça do Trabalho, que já segue uma ordem cronológica, eu acho que isso não é uma grande novidade, mas em tese, você acha que mexe com a administração jurisdicional? Eu, nesse ponto, eu até tenho uma grande simpatia com os reclamos do juiz, embora compreenda também a lógica do legislador de querer uma garantia de que os processos serão julgados na ordem que chega. Mas eu particularmente acho que todos nós, na nossa atividade da advocacia, a gente às vezes traz processos mais simples para tentar, digamos assim, concluí-los mais rapidamente, esperando um insight para a elaboração daquele prazo, daquele recurso, daquela defesa mais que demanda um pouco mais de pesquisa, um pouco mais de inspiração, um pouco mais de elaboração. E imagino que o mesmo aconteça com os juízes na hora de sentenciar. Então, um pouco de flexibilidade também para conseguir dispor, desde que exista um prazo razoável, mas um pouco de flexibilidade para julgar talvez as causas mais simples. Enquanto espera aquele insight, aquela ideia que vai ser a solução salomônica do processo mais complicado, eu acho que essa flexibilidade é interessante e embora compreenda o legislador, simpatiza. Nossa, não, para, professor Jorge, senão o senhor vai dar o curso todo aí e vai para o YouTube, vai ser aí o curso no Virão e ninguém vem no nosso curso. Não, nós vamos parar, isso foi só um trailer, uma entrada de um restaurante chique, né? De um restaurante chique, fino, com uma alta gastronomia, vamos parar. Eu queria saber do senhor, professor Jorge, querido amigo, como é que você dividiu
o curso sobre o novo CPC, para as pessoas poderem entender e ir para a associação. O curso vai ser dado quando? O curso vai ser no dia 23 e 25 de fevereiro, 2 e 4 de março. Aonde? Aqui na sede da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, na rua Ipiranga, número 1267. 1267, terceiro andar. Perfeitamente. Das 18h30 às 21h30. Perfeitamente. Na primeira aula, nós vamos falar sobre a parte geral do novo código e a sua aplicação ao processo de trabalho. Tá. Na segunda, sobre as regras atinentes ao processo de conhecimento e cumprimento da sentença no novo CPC e sua aplicação ao processo de trabalho. Na terceira, vamos complementar essa segunda aula, uma aula muito próxima, que vai envolver as regras acerca do processo de execução no novo CPC e a execução trabalhista, aí pegando um pouco também das execuções de título extrajudicial e algumas discussões antigas que nós temos acerca do rol de títulos extrajudiciais que seriam aplicáveis ao processo de trabalho. E finalmente, para encerrar, um dos pontos em que eu acho mais interessante a discussão no processo do trabalho, que são os meios de do novo CPC e, consequentemente, de sua aplicação ao processo de trabalho, que são os meios de impugnação das decisões judiciais do novo CPC e a sua repercussão no processo de trabalho. Por meio de impugnação, os recursos, mas também a ação rescisória, enfim, o mandato de segurança quando utilizado para esse fim, enfim, pegar um pouco do regramento, não só do novo CPC, mas de algumas outras leis esparsas e aproveitar para trazer aqui para a nossa discussão, inclusive com relação às recentes modificações que nós tivemos no próprio processo de trabalho, também cotejar esses diversos aspectos, essas diversas normas e ver como a gente construiria hoje, a partir desse arcabouço legislativo, o nosso processo de trabalho. Perfeito. E nós vamos fornecer certificados de presença, né? No nível de 75%, 3/4 do curso presencial, 3 aulas. E quem vai dar as aulas? Eu darei uma das aulas, Perfeito. mas uma série de convidados que eu ainda aguardo confirmação, Perfeito. também vão ministrar as demais aulas. Perfeito. Vai haver uma distribuição, não será só comigo, vocês não correm o risco de me ouvir. Imagine. Vamos. Mas enfim, há outros convidados também, nós vamos, digamos assim, prestigiar outros professores, diluir um pouco a nossa conversa na participação. Perfeito. Então nós estaremos com esse primeiro curso. Nosso querido Daniel Ortega já está colocando no ar, nosso conselheiro. E teremos outros cursos, viu, professor Jorge? O nosso Domingos Zainag já prepara um de Direito Desportivo. Nosso Aparecido Inácio, querido conselheiro, também junto com o doutor Domingos Zainag, prepara um de Direito Coletivo. Falei agora com o doutor Rinaldo José Martorelli, presidente do Sindicato de Atletas do Estado de São Paulo e da Federação Nacional de Atletas. Faremos um congresso em alguma cidade do interior voltado ao direito desportivo internacional. Traremos pessoas da FIFA, pessoas da Conmebol, pessoas juristas internacionais, líderes sindicais da luta dos atletas também internacional, do mundo aí, de todo do Brasil e de outros países. E esse departamento cultural não vai parar de crescer, né? Teremos novidades, estamos aí nos reunindo com o doutor Oscar Alves de Azevedo pela Escola Paulista da Advocacia Trabalhista estar formulando novos cursos. A associação está aí se movimentando. Teremos um happy hour, já estamos fechando um bar aí muito famoso na Vila Madalena, que a doutora conselheira Sara Raquin está conversando com os proprietários no sentido de estimular aí uma quinta rap, né? Porque rap é a nossa música, né, doutor Daniel? É a música tema da voz trabalhista, né? Porque na associação agora o advogado tem voz. Então nós teremos aí na Vila Madalena, a famosa vila, depois do carnaval, um happy hour e novas atividades. Estamos também pensando, né, professor Jorge, no congresso para outubro e novembro da nossa associação, que é sempre histórico. Teremos também uma semana jurídica também, que estamos pensando. Muito trabalho, né, professor? Muito trabalho. Uma semana jurídica também em agosto e diversas atividades aí. E aí também já temos um convênio no Clube de Serviços, estamos recebendo todos os fornecedores. E o professor Jorge também vai falar de uma coisa muito interessante, à medida que tem um curso de instrução de mergulho, né? Que história é essa, professor Jorge? O jurista também mergulha
Nada. Como é que é essa situação do curso? Como é que se chama a sua empresa também, nessa atividade aí de lazer, tão importante para a qualificação da vida do advogado, né? O meu Dive Center chama-se Dive for Fun, fica na aclimação, e é uma situação curiosa, interessante. Começou como um hobby, um passatempo, uma atividade para fugir um pouco do estresse, da correria do dia a dia. E a partir de uma oportunidade que surgiu com meus 2 sócios, que são instrutores e se dedicam full time a essa atividade, acabou virando um passatempo que se tornou um negócio. Que bacana. E que tem uma parceria muito interessante aqui com a associação, para quem tiver interesse ou curiosidade de mergulhar nessa coisa. Ou seja, aventura. O senhor já mergulhou no direito do trabalho, o senhor já mergulhou no direito processual do trabalho, na Constituição Federal e agora na água mesmo. Na água mesmo, no oceano. Mas não tem falta d'água lá não, né? Não, lá não está faltando. Não tem problema de racionamento. Dá para descer, desce com um tanque nas costas, desce até quanto, professor Jorge? Dependendo na primeira habilitação até 18 metros. Tá. Há uma segunda habilitação que seria o curso avançado que passa até 30. Tá. E na esfera recreacional é possível fazer ainda uma última especialidade que lhe habilita a mergulhar até 40 metros. Fora isso, existe um treinamento técnico que aí vai até 60 metros, 70, conforme a expertise, tempo de experiência. Entra um pouco a questão de mistura de gases, um equipamento um pouco mais sofisticado. Você pode mergulhar até a barreira dos 100 metros, até um pouco mais, mas com anos de prática, com bastante treinamento, com muita responsabilidade. Então a nossa associação já tem um convênio com a... Qual é o nome da empresa mesmo? Dive for Fun. Dive for Fun. Dive for Fun. Perfeito, então nós vamos ter agora essa atividade. Você sabe que eu tive uma experiência em Cancún com a minha mulher, nós descemos com os tanquinhos. E a minha mulher, não sei por que, cismou comigo, em vez de se preocupar com o tanque dela, ficava puxando o meu, me dava uma engasgada. Como que chama aquele tubo? O regulador? Meu Deus do céu, quase me mata no fundo daquele oceano. Azul e verde. E eu falo, não deixa esse tubo em paz. E ela queria me chamar e quase me mata. Então, mas agora, Cristina, nós temos aqui pela associação um convênio com a Dive for Fun. Nós vamos nos preparar com o professor Jorge Bolsinhas e agora não tem furo. Então, quando tiver enchente, porque a gente vai torcer para chover muito em São Paulo, nós podemos mergulhar. Mas agora é sério. Então, a Dive for Fun está com a gente no Clube de Serviços da Associação dos Advogados Trabalhistas e você também vem para qualificar a sua vida, ganhar mais lazer e mais prazer para ser um grande advogado. A associação espera você no curso do novo Código de Processo Civil, coordenado pelo professor Jorge Bolsinhas e também pela Escola Paulista de Advocacia Trabalhista do conselheiro doutoral Oscar Alves de Azevedo e também no primeiro convênio do Clube de Serviços de 2015, que é a Dive for Fun. Espero você lá, conto com você lá. TV, Associação dos Advogados Trabalhistas, TV, a Arte, SP, está com você. Advogado, agora você tem voz.